tudo bem? Eu agradeço a todos vocês que estão ouvindo minhas histórias, né? Que eu resolvi contar a história, que minha neta insistiu para me contar, que eu sempre contei essas coisas para ela. Ela achou interessante. E quero pedir a vocês para não esquecer de se inscrever, dar seu likezinho, um comentário, por favor, que vai ajudar bastante, tá? Muito obrigada. Olha, hoje eu estou gravando 2 vídeos no mesmo dia. Já gravei o primeiro, esse é o segundo, né? Que esse vai ser colocado a semana que vem, né? Para adiantar, né? Por causa dos minutinhos que são poucos, senão a gente leva se for falar tudo de uma vez, leva 1 hora. Assim não vai dar certo. Eu era uma garota muito levada quando era criança, como eu já contei nos outros vídeos. E eu quero contar um lance que minha mãe foi ganhar o neném. Olha, eu era muito esquisita mesmo. Eu não acreditava nessas coisas de cegonha nem de navio, não. E chegou uma fase que quando a minha mãe foi para o norte da segunda vez, né? Quando nós chegamos lá, que eu tinha 6 anos, logo depois ela ficou grávida, que meu pai foi junto e tal, né? E ela passou um tempo, foi ganhar o neném. E a minha casa estava cheia. E era minha avó, minhas tias, todo mundo, aquela confusão, que Marieta vai ganhar neném, não sei o que lá, vai ganhar menino, né, que eles chamavam lá, que ninguém sabia quem era, se era homem, se era mulher, né. E ela botou aquelas mulheres tudo cheias de filhos, botaram os filhos tudo para fora. E falava assim: vamos lá para fora, crianças, as tias, vamos lá para fora. Ficam lá esperando o avião que vai passar lá e vocês vão ver que o neném vai vir. Vocês vão ver o neném, que o avião vai trazer o neném para sua mãe, para suas palavras. Vocês ficam lá prestando atenção. Quando o avião passar, vocês avisam pra gente. Aí eu não acreditava nisso. Eu sei que as mulheres entraram lá pro quarto. Sabe o que eu fiz? Entrei devagarinho. Fui lá pro buraco da porta. Ficar assim, ó, na porta. Quase que eu vi o neném nascer. Eu sei. E minha mãe tava lá tendo minha irmã. E minhas tias, sério, que me descobriram lá olhando pelo buraco. Quase que me mataram. Porque eu não acreditava de jeito nenhum nessa história. Eu não entendo por quê. E outra coisa também, outro dia. Aí uma vez, as cabras todas prenhas, né? E minha mãe todo dia, quando estava perto, pegava as cabras, quando ela ia pro roçado, levava as cabras lá pro lugar para ela, para mim não ver as cabras tendo filhote. E no último, aí um dia a minha mãe, vou deixar ela aí. Vou deixar ela aí porque tá demorando muito até levar essas cabras para lá, que não deve estar no tempo, e tal, aquela coisa. E foi. Foi minha mãe virar as costas, a cabra começou a ter filhote. E eu lá... Mas eu não via nada demais nisso. Eu não sei por que elas tinham essa coisa, querendo me esconder as coisas. E eu fiquei bem cara, não fui chamar ela lá, não. Eu fiquei lá quando ela chegou. A cabra já estava lá com seus filhotes lá numa boa. E ela fica horrorizada com aquilo. Eu não achava nada demais. Tudo bem. E outra vez, porque tudo era escondido, né? Outra vez ela pegou... Não, tinha um primo meu atrás da casa. Aí eu olhei assim, o João lá, fazendo xixi. Aí eu fiquei olhando, fazendo xixi. Aí eu cheguei pra minha mãe, falei assim: mãe, o João tá lá atrás fazendo xixi, atrás da casa. Como assim? Não sei se foi dessa expressão que ela falou, sei que ela ficou espantada. Eu falei: não, mãe, ele tava lá fazendo xixi. Eu vi, ele falou: você não viu nada, você não viu ninguém fazendo xixi. Mas eu vi fulano lá fazendo xixi. Não viu.
Ela ficava brava comigo. Você não viu nada. Você não viu. Aí cheguei lá, eu fiquei assim, não, mas eu digo, mas por que, mãe, que eu não vi? Porque o homem quando cresce, falou um nome lá, biruru cai. Aí eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei quieta, ela disse que caía, eu fiquei na minha, tudo bem. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, não acredito nisso, como é que pode ter caído se eu vi, entendeu? Então por ignorância, né? A gente fica aqui pensando sobre o peru lá do garoto caído. E eu tinha visto, teimava com ela, ela não admitia que eu tinha visto, tudo bem. E tem muitas coisas que acontecem. Olha, gente, essa foi a coisa que até hoje eu morro de rir vindo. E tinha uma senhora cega na minha frente da minha casa, uma distância de uns 20 metros, 30, que tinha outra casinha lá, e essa senhora era cega. Aí eu ia, adorava ela, tinha paixão por ela. Aí ela, tudo que ela queria fazer, eu ia lá ajudar ela a fazer, carregar ela para o mato, para onde que ela queria ir, para levar na casa de alguém, ela só queria me chamar, que eu também gostava dela. O nome dela a gente chamava ela de Mãe Nassa. Eu não sei qual era o nome dela. Eu só me lembro que eu me chamava ela de Mãe Nassa. E ela passava a mão no meu cabelo era duro, né? Ainda é, né? Porque aqui eu cuido, né? É todo encaixado, meu cabelo. E ela passava a mão no meu cabelo, que ela tinha o cabelão liso. Ela falava, minha filha, um dia você vai ter o cabelo liso, você vai ver. Um dia você vai ficar com esse cabelo bom. Ficava só a mãe falando assim. Eu sei que quando eu fui em 70, voltando aqui na frente, eu fui lá já com 20 anos. Voltei lá, fui lá visitar ela e fui lá ver onde eu morava, mas fui para casa das primas e a casa já nem existia mais, a minha casa. E ela, quando passou a mão no meu cabelo, ficou admirada, achando, mas não acredito que você falou, não te falei que você quando crescesse ia ficar com o cabelo liso? Coitado, nem sabia que era que eu passava. Aí o que aconteceu? Vocês não acreditam que foi que eu fiz? Nem sei que tempo foi, eu sei que eu fiz. A mãe Nassa estava na sala, em pé, conversando comigo, e falando. Sabe o que eu fui fazer? Fui lá para debaixo da saia dela, olhar para cima assim. Gente, eu pintava o 7. Como é que pode? Eu fico pensando, meu Deus, uma coisa muito estranha. E eu fiquei olhando debaixo da saia. Acho que ela era gorda. Ela era meia gorda. Eu acho que ela deve ter ficado cega por diabetes, alguma coisa, que naquele tempo ninguém nem sabia disso. E eu fiquei olhando debaixo da saia dela. Eu sei que ela estava sem calcinha. Absurdo! Uma coisa dessa. Eu era muito levada, gente. E uma vez também, isso foram as histórias que foram acontecendo, diferentes tempos, mas tudo aconteceu lá, né? Fazer aquelas procissões. As mulheres juntavam, aquele pessoal, e ia para um lugar longe para fazer procissão. E ela rezar e fazer não sei o que na igreja, nem sei. Eu sei que nesse dia ninguém foi para a igreja, voltaram. Quando nós chegamos, eu era tão pequena que a minha tia, essa minha tia, me carregava aqui nos quartos, assim, botava do lado, né? E me levava no colo, para levar lá para a procissão, lá para esse matagal. E ele, no meio do caminho, tinha uma plantação de eucalipto. Quando chegamos no meio do eucalipto, fizeram uma emboscada para o pessoal da procissão. Começaram a atirar no meio do eucalipto. Apagou aqui. Ai, desculpa, tá? Desculpa aí, eu atrapalhado. Aí o que aconteceu? Olha, foi tanto tiro no meio do eucalipto, e minha tia comigo, as pessoas que estavam todo mundo carregando seus filhos nos quartos foram caídos no chão, e minha tia comigo carregando, e a filha dela também, era uma confusão, cada um carregava um filho. Eu sei que todo mundo teve que voltar correndo, não conseguimos chegar na procissão. Porque foi uma emboscada que fizeram. Eu sei que eu só me lembro desse detalhe.
E uma vez eu estava, foi outra ocasião, isso já também, que tinha essa lagoa que a gente ia sempre para lavar, minha tia levava a gente para lavar o cabelo, elas também iam pescar à noite, quando chovia muito, tinha muita água na lagoa, né? A ocasião que foi que minha mãe fazia a promessa para a gente pagar. Aí o que acontecia? Fez uma promessa, não sei porquê, eu sei que a gente tinha que andar de vestido preto, eu acho que foi durante um ano. E a minha irmã que tinha nascido, que eu fiquei lá no buraco, já estava garotinha assim de um ano, né? Um ano e pouquinho. E fomos para a lagoa também, minha mãe foi. Só que a lagoa estava cheia e tinha uns bancos que eles enfiavam lá, assim, umas coisas igual uns bancos, para a gente ficar em cima, para dar banho nas crianças que fizeram, né? Mas só que a lagoa encheu. E de repente a gente eu, meu irmão, todo mundo de preto, minha irmã, outra, até ela de preto. E ela tá dando banho em um e esqueceu dos outros filhos. Daqui a pouco, quando ela foi procurar minha irmã, pequenininha, todo mundo, mãe, cadê o Doris? Cadê a Doris? Cadê a Doris? Doris estava lá no meio da água, estava andando, só aparecia o vestido preto no alto. Minha irmã quase morreu afogada, foi um drama, foi um problema sério. Agora ver, botar no meio de uma lagoa uma criança de um ano e pouco tinha, não é pequenininha. Se não fosse o vestido preto, a gente não ia achar. Cada coisa horrível. E também nessa lagoa aconteceu outro lance. Isso já não tem nada a ver com a minha mãe. Foi com todo o pessoal do lugarejo. Tinha nessa época que enchia a lagoa, dava peixe e tal, aí eles arrumavam nesse lugarejo para fazer um cerco nos peixes. Aí vinha todo mundo do lugarejo e todo mundo levava seus filhos. Chegava naquela parte que estava mais limpa, botava os filhos lá. E eu morrendo de medo, eu tinha pavor de escuro. Mas só deixava uma lamparina, eu pelo menos eu via assim, eu só via o claro da frente, atrás eu sabia que estava escuro e ficava apavorada. Então foi todo mundo, aquelas mulheres com aquelas pulsar, acho que é pulsar, que só parecia um cesto, um negócio. Eu sei que parecia uma peneira, era uma peneira. E elas eram enormes, né? Mas não era dura a peneira, parecia uma peneira, mas o que colocava em volta assim era uma rede de pesca. Aí entrava, as mulheres fizeram cada uma com a lamparina na cabeça. Nós ficamos lá de fora, fizeram uma roda, os homens também. Tudo em volta da lagoa, o máximo que podia ficar, até com água até aqui. E eu ficava de fora, eu e o resto das crianças. Era muita criança. E de repente começaram a gritar, vamos devagar. Para entrar tinha que ir devagarinho, devagarinho, cercando, fazia uma roda naquela parte da lagoa que estava descoberta, onde não tinha aqueles capins de água, né? E fizeram essa cerca. Quando gritaram assim, vamos fechar, gritavam, fecha. Que começaram a fechar para encostando, caiu uma coisa no meio do pessoal, das mulheres e dos homens que estavam lá cercando, caiu uma coisa tão grande, que aonde nós estávamos, ficamos todas molhadas. A coisa foi tão grande que voou a água que veio para fora da lagoa. E nós que estávamos lá, não ficamos molhadona, mas respingada, com coisa que fez. E aí foi uma discussão na cidade. Na cidade não, no lugarejo, que tinha 10 casas, era muito. Mas tinha umas 15 casas, eu acho. Eu sei que foi um comentário muito grande. Só que agora, depois que eu disse, meu Deus, o que é que pode ter sido aquilo? Aí eu comecei a pensar com esses que caem do céu aí, né? Esses meteoros que caem, que agora que eu vejo que pode ter sido aquilo. Porque na época foi um fantasma, foi alguma coisa, né? Para assustar o povo, para não pescar. Isso eu me lembro que ficou um buchicho lá no lugarejo. E aí é que eu fiquei mais apavorada ainda. Cada hora que passava, eu ficava mais apavorada. E o tempo foi passando, e depois de quase 2 anos já que nós estávamos lá, tinha 2 anos,
fiquei 6, 7, eu tinha 8, mas quase 9 quando eu voltei. E aconteceu mais um detalhe, né? Quando foi que o meu pai mandou a carta pra gente vir. Mas eu tenho outra história para contar. Antes da carta, eu vou contar uma. Que meu tio fazia uma casa, aquela de estuque, né? Botava tudo entrançado com bambu, assim, e jogava aquelas coisas. E ele ia casar com a minha prima. E a minha mãe saía e me deixava em casa, tomando conta das crianças. Eu não era criança, né? Eu pequena. Mas meu tio fez um buraco da casa, que esse terreno foi dividido com meu pai e meu tio, o irmão do meu pai. Então minha mãe morava de um lado e ele ia casar e estava fazendo a casa. Aí eu vinha, caía dentro do buraco e aquela terra ia afundando, entendeu? É que fizeram um buraco para botar o barro, para fazer o barro. E eu e meu irmão ficava brincando lá o dia inteiro antes da minha mãe chegar, ficava lá dentro do buraco brincando. Eu sei que meu tio chegou, minha mãe já tinha chegado, depois que a minha mãe chegou, o meu tio foi chamar minha mãe para fazer queixa de mim, porque eu estava brincando lá dentro do buraco lá. Eles chamam de barreiro. Ah, o barreiro que está fazendo, acho que é isso. E meu tio foi fazer queixa de mim e ele falou assim: olha, se você não der jeito na sua filha, eu vou dar uma surra nela. Quando ele falou isso para a minha mãe virou bicho. A minha mãe me pegou pelo braço, eu era magrinha, pegou pelo braço. O meu tio estava assim, uma distância de uns 3 metros da minha mãe, que eu me lembro que ela estava do lado de um buraco de lá e ela do lado de cá. Ela me pegou pelo braço e me jogou nos pés do meu tio. E falou assim: dá uma surra na minha filha, que você vai virar 3 pedaços antes do primeiro cair no chão. Essa frase eu não me esqueci mais nunca na minha vida. Que minha mãe era braba, né? Ela enfrentava tudo. Me jogou com uma força que eu me lembro que eu caí diretamente no pé do meu tio. Seu tio não precisou nem te bater. Não precisou. Já fez o trabalho. O meu tio... Só empurra com essa mãe de Deus já fez Me jogou e mandou meu tio me bater. Bate! Tá aí, minha filha. Meu pai não tava lá, não, tia. Bate aí, bate na minha filha. Que você vai virar, isso eu achei interessante, essa frase que eu vou. Você vai virar 3 pedaços antes do primeiro cair no chão. E minha mãe tava com a foice, que tinha acabado de chegar da roça. A minha mãe ia cortar meu tio com a foice. Olha, eu acho agora o maior barato, não sei quando ela arrancou isso. Eu achei muito interessante. Depois que mas eu nunca mais esqueci esse detalhe. E meu irmão ficou quietinho lá, porque ele não falou que ia bater no meu irmão, né? Se ia bater em mim, que eu era mais velha, tinha 8 anos, ia me bater. Então é isso aí. Tem outra história que eu ia contar. Quando meu pai mandou a gente buscar a gente. Olha, a minha mãe estava lá no roçado, mas estava atrás estava no nosso terreno, lá no nosso sítio. E alguém chegou com a carta. Eu estava em casa e minha mãe estava longe. Aí chegou a pessoa, foi levar a carta, porque minha mãe sabia ler, meu pai não sabia. Meu pai não sabia ler. E chegou uma pessoa que recebia as cartas, né, que sabia ler, mas minha mãe sabia, então levaram, porque minha mãe escrevia a carta para as pessoas que não sabiam escrever. Ela escrevia a carta. Mas interessante que a minha mãe aprendeu a ler, sabe como? Com o meu padrinho. O meu padrinho, ele trabalhava na roça e minha mãe era pequena, garota, e tinha essa terra perto desse lugar que meu padrinho trabalhava. E ele ensinou a minha mãe a ler e escrever na areia, que a areia é igual a areia de praia. Ela escrevia, ele estava lá dentro do mato e gritava: faz essa letra. Minha mãe fazia: faz isso assim. Aí, quando queria que a minha mãe copiasse, ele escrevia na areia
E minha mãe copiava embaixo. A minha mãe aprendeu a ler assim. Eu fiquei impressionada quando ela me contou. Achei muito interessante. Mas ela escrevia, eu achava a letra dela tão linda, era muito bonita a caligrafia dela. Eu até tentei imitar para o meu nome, mas eu imito até hoje que eu faço, que eu gostava do M que ela fazia, eu achava lindo. Muito desenhado, assim, uma coisa muito desenhada, muito aquele estilo antigo mesmo. E ela aprendeu com meu padrinho, até ele que me batizou, né? Depois que ela me teve, que eu sou a mais velha, ela me deu ele para ele me batizar. E a história que ela me contou dela, que aprendi a ler na terra, é muito impressionante. Meu pai não aprendeu não, coitado. E meu pai, né, alguém deve ter escrito para ele aqui e mandou a carta, dizendo que ia mandar o dinheiro para a gente voltar aqui para o Rio de Janeiro. Olha, vocês não sabem a alegria que eu fiquei. Fiquei louca. Quando eu fui com alguém, com essa pessoa, eu fui lá na roça levar. Porque, chegou a carta do seu pai, chegou uma carta do seu pai. Eu fui correndo para procurar minha mãe. E ela veio lendo pelo caminho. Ela falou, seu pai mandou dinheiro pra gente vir buscar a gente, pra gente voltar pro Rio. Olha, foi a maior felicidade do mundo que eu vi. Pra mim foi uma coisa, poxa. Aí, pra semana, eu vou contar a história que aconteceram aqui no Rio. Vou começar a contar essa parte dos meus 9 anos aos 12. Aí também tem muita coisa interessante para me contar. Tudo sofrimento, mas eu fui muito liberta por Deus e Ele foi maravilhoso comigo. Tenho certeza que Ele me ama e ama nós todos, né? Ele dá uma vida para cada uma, diferente da outra, mas com muito amor. E a gente tem que se libertar dessas coisas e não pensar no passado. Eu penso como um acontecimento normal. Tem que ser, né? Sem mágoa, sem nada, para o meu coração ficar tranquilo, em paz. Né? Tudo está perdoado, graças a Deus. E muito obrigado, gente. Por favor, dá um likezinho. Não esqueça de se inscrever, por favor. Dá uma forcinha aí pra gente. Né? Bastante visualizações. Né? E como é que chama falar que fala por aí? Me siga no TikTok. Hã? Siga no TikTok. Ai, me segue no TikTok! Que olha, esqueci! Obrigada, hein? Boa tarde.